Bom dia, paz. Vamos ler Lucas, capítulo 18. 35 até o 43, começa assim. Aconteceu que, a aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos ficar de pé, oremos. Senhor, graças te damos pela esta manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia que dura para sempre. Amém. Podemos sentar. Bem, irmãos, aqui nós temos um texto muito conhecido que é a cura do cego, né? Ele estava lá à beira do caminho. Tem várias coisas para ser observadas a partir dessa situação, que era um cego, não frequentava a sinagoga. Esse cego não tinha aula de nada, nem discipulado, ninguém talvez lesse a Bíblia para ele, podia ser que alguém lesse a Torá com ele. Mas, evidentemente, demonstra que o cego tinha algum contato com o judeu em geral, que todo judeu conhece a Torá, a menos um judeu muito rebelde, que tivesse ali envolvido com guerra. Assim mesmo, as guerras deles de revolta tinham ligação com a Torá, com os macabeus, etc. Esse cego, de qualquer forma, ele sabia alguma coisa. Então, ele aguçou muito os ouvidos, já que não ouvia, que não enxergava. Parece que algum dia ele via, mas ele perdeu a visão. Ele não era um cego de nascença, é o que dá a impressão que ele não era um cego de nascença, mas um cego que perdeu a visão num momento, alguma enfermidade, um glaucoma, qualquer coisa. A areia, a terra de Israel é muito branca, o sol, tem muito cego por causa disso. O reflexo é muito forte e muita gente perdia a visão, ficava fraco da visão, e esse cego perdeu a visão. E ali sentado, ele atendia muito bem aos seus ouvidos, ele ficava muito atento ao que ouvia, porque ele ia discernir as coisas pelo barulho. Ali ele viu um tropel. Tropel, geralmente, cavalaria se vê muito, mas pessoas, não era muita gente para dar a impressão de um tropel, né? Ele estava ali, passou, diz então que ele ouvindo o tropel da multidão. Devia ser muita gente para fazer um barulho. Muita gente ali naquela estrada poeirenta. Então, quando disseram para ele: olha, quem é? O que acontece? Eles disseram: Jesus, o Nazareno, porque Nazaré significava a morada de Jesus. Era de Belém, mas Nazareno, onde se criou e tal. Então, Jesus, o Nazareno. Porque Jesus, então, a essas alturas, já mostra que ele tinha muita fama. O Nazareno já estava identificado. Quando ele ouve, ele sabe que a única saída que ele tem é falar alto. Ele não tinha como se levantar e se dirigir a Jesus. Mas ele tinha o seu recurso, que era a voz. O primeiro verbo que ele usa é o verbo baó, que é falar alto, mas não gritado. Talvez ele falou
1/3 da voz, 2/3. E as pessoas que passavam eram tipo daquelas pessoas tradicionais de hoje em dia, que falam que Jesus não cura mais, que cessacionista, que cessaram os dons, cessou o poder de Jesus, porque Jesus subiu para o céu e sumiu, e não tem mais cura de nada, não resolve mais nada. Mas, então eles falavam, ó, fica quieto aí, tem muito lugar, tem crentes que fazem isso, né? Falam, não atrapalha, não atrapalha. Mas ele, percebendo que se não tomasse uma decisão, ia ficar difícil para ele, ele passou a gritar mais alto, que é outro verbo, crasó. Você vê que Lucas é médico, então ele faz as coisas com mais critério, dividindo mais os assuntos. Então ele disse, Lucas escreve, o homem começou a gritar. Gritar, eu acredito, e diz o verbo que esse grito é um grito de corvo, um grito de angústia, não era um grito, aquele grito tranquilo, mas era um grito de corvo, de angústia, de pessoas aflitas. E ele passou, então, a gritar mais alto ainda. Falei, agora, ele disse, é tudo ou nada. Ele não se importou com as pessoas que pareciam até educadas, né? Olha, você está atrapalhando. Então, aquele cego tinha uma fé interessante, oculta. Essa é a primeira coisa que nós temos que ver, é isso. Primeira fé, a fé que tinha esse cego, né? Estava oculta, se manifestou num grito. Mas quem hoje admite que a fé se manifesta num grito? Vou dizer, a rigor, ninguém. Né? A pessoa teria que fazer a definição de fé de Paulo. Isso vem muito tempo depois que Paulo define. Mas a fé daquele homem se manifestou sem nenhum princípio teológico, sem nenhuma classificação acadêmica, ela simplesmente se manifestou. E eles repreenderam. Então, depois, a segunda coisa que vem, que pode anotar como muito importante para nós guardarmos, é o que Jesus pergunta. Primeiro que Jesus para o cortejo. A pessoa estava todo mundo na frente, Jesus ali eu na frente, eu no meio, e Jesus diz, para. E parou a procissão. Não é? Então, Jesus chama o homem. Então, quando Jesus está bem próximo, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? É muito interessante, não é? Porque a fé é colaborativa. Você acha que Jesus não sabia? Bom, o homem podia pedir dinheiro, mas será que ele pediria dinheiro? Uma casa? O que ele pediria? Ele foi direto. Ele disse, eu quero voltar a ver. Então, a fé desse cego, que talvez nenhum de nós a tenhamos a rigor, não é? Porque se diz assim, bom, eu tenho uma fé bem mais aprimorada, ou eu sei definir a fé melhor do que aquele cego. Uma fé acadêmica, uma fé bem explicitada, explicada, com todos os artigos, etc, etc. Pode ser, é verdade. Nós temos isso melhor que o cego. Mas talvez tenhamos muito pouco, ou bem menor do que aquele cego. A nossa fé. A fé que ele manifestou não foi a fé teologicamente bem argumentada, mas sentimentalmente, do seu espírito, do seu coração, perfeitíssima. Ela se manifestou apenas nos querer. Ele queria. É um verbo teles. É quase o meu sobrenome é teles. Então, teles.
que queres? Ele então disse: eu quero voltar a ver. Então nós vamos. Uma terceira coisa que nós temos que observar, o terceiro ponto, é que quando ele diz isso, eu quero ver, ele manifestou a fé. A pessoa pergunta: o que é fé? Todo mundo vai argumentar academicamente, de acordo com a academia. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fato que não se veem. Não é assim? Certo? Tudo bem. Para o cego, ele nem sabia o que era isso. Ele só tinha o querer. Ele disse: o que tu queres? Era a fé dele. Ele queria. O que você quer é a sua fé. Você não precisa imaginar que Deus quer que você defina a fé de forma acadêmica. E, de repente, você esquece uma vírgula e fala: oh, perdi a fé. Mas o querer é absolutamente na área do sentimento. É o que ele sentiu. Isso tem muita relação com a fé. Às vezes você vê teólogos, pastores importantes, pregarem que fé não é sentimento de forma alguma, que sentimento talvez é quase nada, é uma subjetividade pura, querer, não querer, etc. Talvez a pessoa pode argumentar que o sentimento nem valor tem para Deus, porque qual é o valor que tem para Deus? Chorar ou não? Sentir ou não? Fé, as pessoas às vezes argumentam nas academias que é um não sentimento, quase uma racionalidade. A pessoa diz: eu creio, sem sentir nada. Aquele cego sentiu muito. Eu digo também que Jesus sentiu muito também. Que quando se fala de sentimento, as pessoas pensam: quem sente? O ser humano? Deus não sente, porque se ele sentir, ele pode se sentir bem ou se sentir mal. Mas, se nós lermos o salmo que Davi fala, por exemplo, que Deus é misericordioso e que também Deus sofredor e benigno. Por que Deus é sofredor? É um sentimento. Fala até de narinas, né? Deus, que as pessoas, Deus se aborrece. Davi tinha essa comunhão facilitada no Salmo 145, 8. Ele diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. E a palavra sofredor dá uma referência mais a sentimento. Mas fala de nariz, a palavra é nariz, literalmente. É estranho, né? Mas e daí? Então, Jesus, naquele momento, ele sentiu. E o cego também foi uma comunicação de sentimento. Se comunicou muito mais o sentimento, porém, então, foi uma comunicação muito mais na subjetividade do que na objetividade. O cego não estava vendo nada mesmo, tá? Jesus estava. Mas o sentimento o cego tinha. E Jesus também tinha. Tiveram ambos sentimento, um de necessidade e outro de compaixão. Por isso que Davi fala que Deus é misericordioso. Então, nesse segundo ponto, você vê uma manifestação da fé
de um cego, que às vezes muita gente não tem. Tem gente que fez faculdade, graduação, pós-graduação, e tem fé nenhuma. E sentimento, mais ou menos, mas muita racionalidade, muita coisa racional, muita filosofia, muita coisa. Mas, e daí? E às vezes esse tipo de iluminismo teológico que veio para a igreja, isso aqui influenciou a igreja, o iluminismo influenciou muito a igreja, de uma forma positiva e de uma forma negativa. De uma forma positiva, porque quebrou as superstições que vinha dominando a igreja. Mas, por outro lado, enfatizou muito a razão, a racionalidade e destruiu a fé de muita gente na igreja, de pensadores. E as pessoas passaram a dizer, bom, a primeira coisa que resolveram é que Jesus subiu para o céu e aqui cada um por si e Deus por ninguém, porque sem Jesus não tem jeito mesmo. Então, ficou assim a situação. Mas, evidentemente, que sempre houve avivamento na igreja e uma volta à fé, à igreja primitiva. Então, Paulo depois refletiu muito sobre isso. O que é que acontece nessa questão da fé e de resultado? Porque a fé, a querer, estava no cego. E Jesus também, porque o que queres que eu te faça? Quando ele diz, ele diz, eu só quero voltar àquela posição original. Ele queria ver. Você faz uma ideia, né? A pessoa que vê e deixou de ver. Deve ser, né? Aquele cantor famoso, como chama lá, da ópera? Como? Não, como? André Bocelli, é italiano, da sua terra, né? Então, Canto della Vita, ele é espetacular quando ele canta. Ele deixou de ver. Então, o que Paulo disse, então, como é que a coisa acontece? Ele dizia, olha, as coisas acontecem mediante a fé, a palavra, o poder e o Espírito Santo. Ora, para Jesus, não precisava estudar isso, nem sequer imaginar essa teologia. Para quê? Em Cristo tudo já era completo. Ele não precisava formular teologia nenhuma. Isso é coisa nossa. É da nossa fraqueza, né? Jesus não precisava, mas nós precisamos. Então, Paulo explicou o que é que acontece no momento da fé, no momento da experiência. Porque a fé, ela tem que produzir experiência. A igreja metodista, no seu tempo, reconhecido por grandes pensadores, evidentemente pensadores cristãos, teístas, reconheceu que o metodismo primitivo de Wesley era uma coisa empírica. Você sabe que é uma coisa empírica que pode ser percebida, tocada, trabalhada, repetida, e que produzia frutos sociais, milagres psicológicos, materiais, etc, etc. Foi a religião salvadora da Inglaterra, sabia? Charles Dickens, quando escreveu aquele famoso livro, A História das Duas Cidades, ele mostrou que a França, com seu agnosticismo, ateísmo prático, até hoje, aquelas grandes catedrais, é só história e nada. A Verônica foi passear por lá e é museu, não é? Paga para lá ver, para ver. Olha, isso aqui, há 200 anos, as pessoas oravam, né? A outra, há 500 anos, aqui batizava. Quer dizer, virou apenas turismo, né? Então, a Charles Dickens dizia que a França, com seu gnosticismo, assassinou muita gente, inclusive Lavoisier e sua esposa.
e muitos outros. Destruíram tudo na França. E na Inglaterra, o John Wesley, com o seu evangelismo empírico, salvou tudo. É uma potência até hoje, até uma das maiores do mundo. Que era uma religião empírica e não abstrata. Como hoje, muita coisa lá agora ficou meio, né, em decadência. Mas sempre tem o vestígio. Então, Paulo dizia o seguinte: é preciso ter a fé. Aí ele diz, a certeza das coisas que se esperam. E essa certeza das coisas que se esperam é o querer. Está lá no cego, sem nenhuma definição, sem nenhuma formação acadêmica, estava lá. O que Paulo diz, a certeza das coisas que se esperam, era o telos na vida do cego, na sua vida, na vida de todas as pessoas que, por acaso, se aproximam de Deus. É a primeira coisa. Você quer. Ninguém se aproxima de Jesus com uma fé acadêmica tão evoluída que nada queira. E principalmente a pessoa numa situação dessa. Se você tem uma enfermidade, se aproxima diante de Jesus com uma fé teórica, argumentativa, ou você se apresenta com o seu coração, com a sua sensibilidade e diz, eu quero. Se você for se apresentar diante de Deus com uma fé acadêmica bem formulada, você vai impressionar Deus com a sua fé. Você vai dizer, olha, eu creio direitinho aqui, ó, 1 mais 1, 2. Talvez em Deus 2 mais 2 seja 5. 1 mais 1 seja 10. Não tem uma coisa tão lógica. Não tinha muita lógica na fé do cego. Ninguém vai achar. Ele, do ponto de vista religioso, era o mais desprezado. Ninguém queria saber dele. Se ele ficasse na frente, eles passavam por cima. Ele estava sentado na beira do caminho. E os outros estavam no caminho. Mas pensando o quê? Muitos pensando numa revolução, numa coisa política. Então, Paulo dizia, então, olha, é preciso você ter fé, é preciso você ter a palavra, é preciso você ter o poder e é preciso você ter uma certeza. Tudo isso aí, todas essas dimensões, 4 dimensões da fé, pode dizer. Estava lá no cego, quando ele dizia, Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Você sabe que essa expressão, que o cego ouvia bem, né? Então, esse cego, ele diz o seguinte, ele entendia que Jesus, filho de Davi, tem um significado messiânico. Quer dizer, filho de Davi, Messias. E esse era um passo muito decisivo na vida do judeu, quando ele dizia o Messias. Ele não precisava levantar a mão, como nós fazemos em cruzadas, em pregações, etc. E também não precisava dizer, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, etc. E no começo da igreja, no século 100, tinha que virar o rosto para o Oriente e dizer, eu rejeito todas as forças do Oriente. O judeu não precisava fazer nada disso, ele só isso. Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, Paulo, já depois, 55 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, ele foi escrever a história do Evangelho. E, evidentemente, ele foi então olhar, talvez, quem sabe, perguntou para Maria, para alguns, discípulos, etc. Essas histórias, né? E esse cego, então, manifestou essas 4 dimensões da fé olha que essas 4 coisas, subjetiva e objetiva, porque a pessoa, como dizia Santo Agostinho, em todas as coisas subjetivas, anteriormente, antes disso, havia o pensamento. Então, o cego, ele tinha essa pré-fé, que era a genuína raiz da fé.
Ele tinha isso. Jesus não perguntou, você tem fé para aceitar? Não, não perguntou. Precisava perguntar? Não, também. A pergunta de Jesus foi a respeito, o que queres que eu te faça? Que tirou um ensinamento, mas é evidente que Jesus sabia o que ele queria. E daí? Jesus queria ampliar aquele momento. E não simplesmente chega lá e fala, fala, Jesus podia dizer, Pedro, vai lá e diz que ele está curado, e encerrou, e ficava também curado, mesma coisa. Não tinha problema nenhum. Mas ele não quis fazer assim. Ele quis o contato pessoal, que é muito importante. Então, pergunta para o cego. Então, ele tem o termo, a vontade, o poder. Aí, Paulo diz, se manifestava o poder, que é uma energia do Espírito Santo. É também chamado dínamo do pneuma, o poder do Espírito. Por quê? Se o Espírito não manifesta poder, passa a ser também uma figura teórica, imaginativa, um nada quase. Como diz o Testemunho de Jeová. E eles são muito operativos nisso. Eles ficam lá no centro da cidade distribuindo revista que fala mal de Jesus, né? Sempre tem uma coisinha lá para dizer que Jesus não é Deus. Sempre tem a coisinha dele lá, né? Eu pego alguma coisa ali, tem muita coisa boa também, viu? Mas tem aquela vírgulazinha. Jesus, Deus? Não. Olha, cuidado. Mas Jesus ali manifestou, então, que ele é o Messias. O Messias era divino. Por isso que eu e o Pai somos um, disse Jesus. Bem, de segundo ponto, nós temos o terceiro ponto, que é o que está escondido nessa palavra. O que está escondido nessa palavra é que ela significa mais do que logos, que é um discurso. Ela significa rema, que é uma palavra de decisão. Quando você vê em Efésios 6,17, que a palavra de Deus é espada do Espírito, a palavra é rema do Espírito. Então, você olhando de volta para o cego, você via que ele tinha aquilo que muitas vezes e muita gente não tem, que é a palavra rema, que é resultado, decisão. A pessoa não tem, ela até fala, pode até rezar o Pai Nosso, mas fica meio voado. Então, o cego, ele teve uma palavra rema escondida no seu clamor. Quero. Jesus viu isso, né? E depois, e Paulo diz então que a fé e a palavra é a palavra rema, de decisão, de comando. Quando Jesus responde, e responde como rema. Então, Paulo fala que, em Efésios, que a palavra de Deus, a espada do Espírito, é o rema de Deus. Palavra de decisão. Por isso que a pessoa, quando ora, tem fé, palavra rema. Você pode dar um comando pela palavra rema. Agora, vou te falar, o diabo vai querer dizer para você que não, imagina. Você tem que fazer um curso na universidade que ensina a fé. 10 anos, você tem que ficar lá estudando lá, não sei aonde lá, para você aprender a fé. Aí depois, quem sabe, né? O cego nem na porta da sinagoga eu acho que ficava.
Então, essa fé não depende de letra, é do Espírito. Muito embora é preciso estudar. Porque o judeu, por natureza, tinha todo o conhecimento da Torá. Até um cego tinha. Um judeu comum, Jesus, aos 12, já sabia todos os livros do Antigo Testamento. Ele tinha um mestre. Teve mestre que ensinou para ele. Estudou. Aprendeu a ler e escrever. Nem todo mundo sabia ler e escrever. Possivelmente, é claro, ele podia... mas Jesus não podia. Ele podia ficar o tempo todo pescando, que ele ia aprender grego, hebraico, egípcio, francês, inglês, não sei o quê. Aprender tudo, porque não precisava estudar. Mas ele se fez homem, e habitou entre nós, e a humildade de Jesus consiste em sentar ao pé de um professor rabino. Por isso que ele era tido como rabino, ele se tornou mestre. Então, a espada do Espírito é o rema de Deus. Às vezes vem escrito rematos. Então, veja que essa figura do cego é uma figura teológica muito interessante, né? É bem típica, é uma coisa importante. Ele diz, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, ela é um dos atributos de Deus. Os rabinos, às vezes, procuravam fazer isso, não conseguiam perfeitamente. Mas a misericórdia pertence a Deus. Então ele diz, tem compaixão de mim. Algumas Bíblias dizem piedade, a Bíblia italiana diz piedade, pietà. Já viu aquele pintura, né, Maria? A pintura pietà, Jesus, piedade. Deus é que tem piedade do homem, e Jesus sempre revela essa natureza divina. Diz lá o Evangelho, que ele é a expressão de Deus, ele é a expressão da piedade, Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai ver o rosto de Deus na piedade. Então ele pede porque o homem tem simpatia com os outros, né? Mas a piedade, nessa medida, só Deus tinha e tem, e Jesus que tem. E ele diz, tem piedade de mim. Não é? Então Jesus teve piedade dele. E esse diálogo entre Jesus e o cego foi todo no nível da palavra rema. A palavra rema, que ela tinha o sentimento do comando, da decisão, da certeza, da fé, da convicção. Por isso que Paulo dizia, estive convosco, não só com palavras, porém com palavras. Não é? Com fé, palavras, poder e certeza. É isso que Paulo ensinava. E é isso que você tem que ter. Você não pode passar 25 anos numa igreja e não saber isso. E estar sempre aprendendo a mesma coisa e nunca aprender. Não é estranho? Se você olhar, tem lugar que você passa a sua vida inteira, até morrer, estudando para saber sobre fé, se Jesus abençoou ou não, se Deus ouve ou não, a vida inteira. E nunca chega a aprender isso. Fica a vida aí toda. Ó. Então você vê que essa palavra rema ocorre 70 vezes. Um número interessante, não é? Paulo, quando esteve lá, então, na igreja de Corinto, ele disse, olha, Deus fez isso por amor em mim, e eu por vós, por amor a vós. Por isso você tem que fazer isso um para o outro, com o amor de Deus.
Então, essa palavra rema, ela tem várias vezes no Novo Testamento. Quando 1 Pedro diz assim, olha, a carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 25, diz, mas a rema do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 25. Lá diz, é lógico que quando vai se traduzir, a tradução ela é gramatical. Ela não é teológica. Às vezes as observações, no rodapé, vem alguma observação teológica ou filosófica, do que é a palavra logos, que ali não está escrito logo, mas rema, teria que ser traduzido como uma palavra com observação. Entretanto, vem escrito, lógico, eles colocam a palavra de Deus. Mas em Pedro é a rema de Kyrios. A palavra de Deus permanece. E Paulo, em 2 Coríntios 12, 4, ele fala que, então, a palavra indizível de Deus é rema indizível, que ele teve uma experiência de elevação, arrebatamento, não é? Então, o que Deus mostra para você é que você tem essa palavra do Espírito em você. A palavra do Espírito, ela está em você. Não está presa aqui, na Bíblia aqui. Presa aqui. Como diz os seccionistas, né? A Bíblia é um livro filosófico, histórico, bonitinho, bárbaro, tem coisas bárbaras aqui, mas é tudo passado. Jesus subiu para o céu, acabou. Agora nós precisamos... Está aqui, mas está parado. Não sai daqui de jeito nenhum. Mas, olha, Paulo dizia que o rema de Deus está em você. Estava no cego. Você é um pouquinho melhor do que o cego, suponho. Então você tem que ter também uma palavra que vai decidir. Algumas vezes eu já tive essa experiência. Eu lembro com o Jefferson lá de Brodowski. Agora escreveram um livro muito bom, Jefferson Aquário. Muito bom livro. E ele foi me visitar. A moça que tornaria noiva dele já estava no grupo dos discípulos, e ele foi falar só que ele queria me conhecer, né? Porque o que está acontecendo, que esse pessoal está me seguindo aí. Eu falei, vai lá. Ele foi, conversamos, aí ele saiu, deu 2, 3 passos, eu disse assim, Jefferson, ele voltou para trás. Na terceira reunião você vai estar mudado. Foi palavra rema, ele mudou, acho que na segunda ou terceira. Tem esse momento. Você talvez teve também. Você tem. Você tem que ouvir o Espírito. Então, veja. A criação do mundo, segundo Hebreus, foi através da palavra rema. Então, lá diz, no livro de Gênesis. Não é? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Bereshit. É a criação. Então, em Hebreu diz que nós sabemos que tudo, todo mundo, é um remate teou, criado pela palavra de Deus. Então, Deus também usou a palavra rema. Interessante, não é? Porque era uma palavra, não é uma palavra discursiva, de apresentação de um fato, mas era a palavra do próprio fato, da decisão, da direção certa, absoluta e poderosa. Remate teou. Então, se você pensa assim, bom, toda a Bíblia é uma palavra rema? Depende. Ela se transforma rema para você.
Você vai ler, vai ler, vai ler. Alguma coisa você vai dizer, pode ser que ali está aquilo que Deus vai fazer. Todo mundo já teve isso, não é não? Impossível, porque o Espírito Santo habita em você. Então você teve. É só você marcar esses momentos que você teve e anotar num caderno. Então é a espada do Espírito. É aquela palavra que você, ao ler, você diz, bom, quem que já disse, falou comigo? Quanta gente, né? E não depende de religião, não, hein? Evidentemente, se a sua religião disser que Deus morreu, que Jesus subiu para o céu, e aqui cada um por si, aí é claro que dificilmente pode acontecer um milagre, mas aí você vai estar por aí. Né? Então, aquela palavra é a resposta do cego. Olha só, aquela multidão toda, é possível que só o cego tivesse com a palavra rema ali, na hora. Os outros podiam estar ali, tudo naquele auê, aquele tropel. Tinha lá os discípulos, todo mundo ali e tal, mas eles estavam meio assim, olhando uma coisa política e tal, né? Parece que o cego era o único que viu. Não é não? Não dá a impressão que só o cego viu? E aquela multidão não estava vendo as coisas direito? Porque ele viu. Jesus Nazareno. Jesus, filho de Davi, Messias. Então, aquela palavra rema surgiu ali. Senhor, Quírio, eu quero voltar a ver. Quero voltar a ver. O cego recebeu uma carta branca e tem que escrever ali. O que é que você quer? Isso é importante. Por quê? Você diz assim, eu quero cura da enfermidade. Mas você tem que ser objetivo. O cego falou, quero que essa coisa volte ao seu natural. Escreve uma carta em branco. Jesus deu para ele. Escreve o que você quer. O que é que você quer? Só, a cura da enfermidade. Isso é genérico. Salva o mundo inteiro. Salva o Ribeirão Preto inteiro. Oh, que maravilha. Tinha um pastor amigo que ele alugou um aviãozinho. E ele disse assim, pegou um litro de óleo, ungido, e jogou o óleo para a cidade inteira. Você acha que, por exemplo, que tinha outros cegos, tinha outros doentes. Todas aquelas coisas que acontecendo, que aparecendo ali, quem procurava Jesus, alcançava. Ele não mandou ninguém de volta assim, vai para sua casa, não estou, que é isso? O tempo da cura está passando, está acabando. Não tem. Quem procurava Jesus, não voltava de mão vazia. Então, está aí. O cego recebeu essa carta em branco. Agora eu vejo que tinha uma multidão ali que, olha, representava as 10 virgens insensatas, né? Era mais de 10, ia ser uns 400, 500 mil, sei lá. Quantos habitantes tinha ali? Que via Jesus passar para lá, correndo atrás. Tem gente correndo atrás de Jesus, mas não sabe nem o que quer. Está ali. O cego recebeu essa carta. É uma oportunidade única. Há uma oportunidade infinita. Perder é perder infinitamente. Muita gente não se preocupou, não quis. Então é importante que a igreja, nós como igreja, temos um tempo de menino, Paulo diz. Quando eu era menino, pensava como menino, né? Se alimentava como menino. Depois ele disse, eu cresci. Agora eu penso diferente. Então, Efésios diz que é para buscar a maturidade. E busca da maturidade.
até chegar ao conhecimento de varão perfeito. Varão perfeito. Você vê. A estatura. Você olhando aquele pobre homem, de repente ele teve uma estatura de varão perfeito. Porque ele teve aquele sentimento da palavra rema, que antes que ele dissesse, já tinha ocorrido no seu coração. O que você acha que ele imaginou? Ele imaginou os campos verdes que ele não estava vendo, que ele viu um dia. Ele falou, é agora. E foi mesmo. Foi mesmo. Ele teve essa experiência. Então, essa fé, ela é bem interior. Né? Por isso que às vezes fala, o texto vem escrito, a preposição EI. É o épsilon, iota, o sigma, final da eis. In, igual ao inglês, in. Não on, sobre a mesa, mas in, embaixo, interior, que é o eis do grego. Então a fé, ela tinha essa nascente interior, que é a fé que se transforma no rema, na palavra decisiva. E ela vai ser falada. Porque aí ela vem o rema e o logos. Vai ser proferida. Quando ela é proferida, se manifesta a energia, o dínamos do Espírito. Se transforma no rema, a palavra decisiva. Às vezes você precisa ficar meditando. Não é igual ver um filme, não é igual ler mesmo um livro. Chama-se meditação. Você meditar na palavra. Não é uma coisa de criança, hein? Paulo dizia. Porque criança, como é que você acha que criança lê um livro? Lê, sabe, ainda mais hoje em dia, acaba de ler, o que é que você leu? Não lembro. Não é? A pessoa não sabe que leu. Ainda mais que um jeito de ensinar no Brasil. Então, a pessoa não lembra nada, não lembra nada. A pessoa, todo mundo perdeu a noção do conhecimento, esquece tudo. Né? Tem gente jovem que diz, eu estou esquecido, ando esquecido. Porque o criança Paulo disse, quando eu então fiquei mais maduro, deixei dos costumes de criança. Então, é isso aí que é importante na sua vida cristã. Por isso que Jesus disse que toda palavra rema, maliciosa, perdida, vai dar conta no juízo. É impressionante o que Jesus falou, né? Toda palavra inútil, que a pessoa brincadeira com Deus, com o Espírito Santo, vai dar conta no dia do juízo. Teve um parente meu que fez uma brincadeira com o Espírito Santo. Falou, não converso mais. Quer perder? Não perder minha amizade. Você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Mas se você tiver com necessidade, eu ajudo. Mesma coisa, não estou nem aí, né? Mas se a pessoa for blasfema contra o Espírito Santo, por favor, não precisa nem conversar comigo. Aqui não tem ninguém. Mas quem é, não quero nem bom dia. Não quero ódio, não tenho ódio, não desejo a morte, nem diabo, que o diabo carregue, nada disso. Nem o Alexandre de Moraes eu desejo que o diabo que o carregue. Isso aí é problema dele. Mas se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, olha, eu vou dizer para você, nem coma com ele, se você soubesse. Se for, vem aqui tomar um café, muito obrigado, tomo sozinho. Esse parente falou, não, olha, não tem conversa. Não quero conversar. Quem faz esse tipo de zombaria, Paulo diz, olha, nem sequer
comer com ele. Né? Tem gente que você tem que ser assim. Agora, se a pessoa arrepender, é diferente. Né? Então, veja bem. Tem que ser sério nessas coisas. Tem que ser a maturidade, Paulo disse. E não ser criança. Você tem que viver o Evangelho, não só o Evangelho teórico de que você ouviu um sermão, foi bonito e você não sabe o que fazer com ele. Se você não souber o que fazer, ficou pela metade do caminho. Assim, se você procurar o rema de Deus, a voz do Espírito, você vai crescer na maturidade. Em alguns momentos você vai dizer, vai ser assim e vai ser assim. Você mesmo. Vamos ficar de pé. Curva a sua cabeça e ore esta oração na sua mente. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique com o teu Espírito e consagre as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 2 Coríntios 23, 25. Pai, nós abençoamos o pão, abençoamos o vinho, em nome de Jesus. Amém. O pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos dele, sejamos agradecidos com o perdão do nosso pecado, a santificação e a cura de toda enfermidade, agora e sempre. Amém. O cálice da nova aliança, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Amém. Pai, graça te damos pela Eucaristia. Ações de graça pela nossa vida, a salvação, a cura das enfermidades, o amor de Deus entre os irmãos, o amor de Deus derramado no coração de cada um. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Amém. Podemos sentar? Esperou, Senhor Jesus. Mais outra vez em
graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. 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 Amém.